Mateus 19, 13. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que ele lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Quero ler também Marcos 10, a partir do 13. São textos sinóticos, só para a gente ampliar a nossa compreensão. Marcos 10, 13. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Agora eu quero ler mais um texto sinótico a esta passagem. Lucas 18, a partir do 15. Lucas 18, 15. Traziam também as crianças a Jesus, para que ele as abençoasse. Mas os discípulos, ao verem isso, os repreendiam. Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, disse: deixem que os pequeninos venham a mim e não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Amém. Amém. Vamos orar? Feche os seus olhos aí, vamos pedir a Deus que fale ao nosso coração através dessa passagem. Senhor, muito obrigado, Deus, pela Bíblia, pela Tua Palavra e pelo fato do Senhor falar aos nossos corações através desse livro. Obrigado pelo privilégio de tê-lo, de estudá-lo e de ser alimentado por esta palavra e por estas palavras tão preciosas que o Senhor nos deixou registrado neste livro. Que o Senhor fale ao nosso coração nesta noite. Te louvamos, te agradecemos e pedimos que o Senhor receba o nosso culto, receba a nossa adoração, receba tudo que foi depositado para que o Senhor possa fazer a Tua obra e cumprir a Tua missão através de nós aqui neste lugar. Os dízimos, as ofertas, toda contribuição, toda cooperação, toda oração e todo gesto de adoração feito neste lugar, por nós que somos Igreja do Senhor aqui, quer seja aqui, ou em nossas casas, ou em qualquer lugar onde estivermos, no comércio, seja lá onde for, que o Senhor use
a tua igreja em todos os lugares, em todos os momentos, e receba o nosso culto, que é a nossa vida. Nosso culto não é esse momento em que estamos reunidos aqui. O nosso culto é a nossa vida, o tempo inteiro diante do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa limitação e compaixão dos nossos pecados, e nos instrua em sabedoria, pela lâmpada da tua palavra, iluminando os nossos passos e direcionando as nossas vidas. Que o Senhor fale e que possamos ouvir a tua voz. Que o Senhor mande e que possamos obedecer à tua direção nesta noite. É isso que desejamos, é isso que pedimos e já agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, esse texto é muito conhecido, essa passagem, esse gesto de Jesus é muito conhecido. Um momento em que algumas pessoas trazem as crianças. E naquele tempo, não era muito comum, na verdade, não era nada comum, trazer crianças a um rabino em público. Porque a cultura na época e no lugar onde aconteceu esse fato, eles então tinham como cultura e como costume ensinar as crianças nas sinagogas. Então todo menino judeu ia para a sinagoga e aprendia ali na sinagoga a ler, a escrever, e a cartilha em que os meninos estudavam era o Salmo 119, que é formado de 8 frases com cada uma das 22 letras do alfabeto hebraico. Por isso, o Salmo 119 tem 176 versículos. 8 frases com cada uma das 22 letras. 22 vezes 8, 176. Então, as crianças, por volta dos 8 anos de idade, iam, principalmente os meninos, para a sinagoga, para aprender a ler, a escrever e decorar a lei de Moisés, a Torá. Então, os meninos aprendiam nas sinagogas. Em cada região, onde havia pelo menos 10 famílias, podia-se ter uma sinagoga. Cada sinagoga tinha o seu professor, o seu mestre, o seu rabino, o rosh, o cabeça, ou o principal daquela sinagoga. Ele era responsável por ensinar as crianças durante a semana, e no sábado ele era responsável em dar a interpretação da lei na porção daquela semana, o que os judeus chamam de Parashá, que é um trecho da lei de Moisés que é estudado, é lido, é exposto e explicado naquele sábado. Até hoje eles mantêm essa cultura. Você pode achar na internet comunidades judaicas, ortodoxas ou até mesmo messiânicas, que são judeus, mas que creem em Jesus como Messias. Então eles são chamados de judeus messiânicos. Mas você encontra judeus ortodoxos, judeus messiânicos e judeus de toda sorte. E você tem canais no YouTube, há muitos anos já tem, e eu já acompanho, e gosto muito de assistir o que eles chamam de serviço, porque eles não chamam de culto, exatamente pela compreensão de que culto é a nossa vida. Então, eles chamam de serviço, por isso culto em inglês é service, porque naquele serviço, naquele trabalho, sabe quando a gente fala assim, a gente vai lá na casa do fulano, que vai ter um trabalho hoje lá, a gente abriu um trabalho no bairro tal, é essa a ideia, a gente se reúne para trabalhar, para servir, para cada um exercer o seu dom, para que aquela comunidade seja edificada. Então eu gosto, principalmente para aprender a pronúncia, porque você deve conversar com quem entende e fazer negócio com quem tem dinheiro. Então,
qual é o melhor povo na terra para ensinar sobre a língua original do Antigo Testamento, que é o hebraico? Bom, o povo que tem essa língua como língua materna, e são os judeus. Então, eu sempre assisti, muitos anos, eu assisto os serviços, às vezes eu assisto a Paraxá, que é o trecho da Torá. Então cada um tem uma metodologia, mas geralmente eles começam em Gênesis e vão lendo passagem por passagem, uma passagem por sábado, é uma porção, por isso Paraxá. E aí eles vão até o final de Deuteronômio. Quando chega no final, volta no início. Toda semana uma porção da lei de Moisés, para que o povo aprenda a viver conforme os mandamentos do Senhor. Às vezes as passagens são salpicadas, pega-se um trecho de Números, um trecho de Levítico, depois um trecho de Gênesis, um trecho de Deuteronômio, aí mais um trecho de Gênesis. Cada um adota a sua metodologia, mas geralmente é em lectio contínua, lendo toda a lei, passagem por passagem, sábado por sábado. Então, a cultura e o costume eram: as crianças aprendem na sinagoga. Os adultos vão para a sinagoga no sábado, que é o dia do descanso, o dia do Senhor, na cultura judaica. Então, as crianças todos os dias para aprender, como se fosse a escola mesmo. E os adultos no sábado, os homens principalmente, para adorar, e ali eles cantam louvores, e principalmente aprendem sobre a lei do Senhor. Se lembram quando Jesus em Cafarnaum foi numa sinagoga? E aí estavam lendo lá uma porção das Escrituras, e ele se levantou e disse: olha, hoje se cumpriu, eu estou aqui, esta passagem se cumpre em mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Não era num momento de Paraxá, porque essa profecia foi dada por Isaías, e aí ele então reconhece que nele se cumpriram aquelas palavras, e através dele os cegos veriam, os surdos ouviriam, os mudos falariam, e seriam libertos das suas opressões, e o ano aceitável do Senhor chegaria até eles. Ou seja, o momento na história da humanidade em que todos teriam livre acesso à graça de Deus e à vida eterna em Cristo Jesus. Pois bem, então quando os rabinos saíam à rua, quando os rabinos estavam no templo, num comércio, num vilarejo, seja lá onde fosse, ninguém tinha o costume de trazer crianças até a presença do rabino. Por quê? Porque já se entendia que aquelas crianças já estavam durante toda a semana com aquele rabino aprendendo. Para que eu vou trazer a criança? Então, toda vez que um rabino em público sentava para ensinar aquele grupo que se aproximava dele, é igual na nossa cultura. Não sei se acontece com você, mas eu já vi, e acontece isso comigo, e através de mim acontece com os outros também. Vou fazer uma simulação para você entender como é que funcionava o que eu estou querendo dizer. Você está numa festa, um casamento, um aniversário de 15 anos, um encontro público de pessoas. E aí você senta numa mesa, e de repente, uma mesa grande, né, com várias cadeiras, e ali vai se dividindo os convidados. Então você senta ali com a sua família, mas sobra ali umas 3, 4 cadeiras, e aí vem um outro grupo de pessoas e senta ali. E aí, para quebrar o gelo: ei, boa noite, tudo bem e tal? Você é parente dos noivos ou da aniversariante? Não, nós somos amigos, colega de trabalho. Aí começa a conversar, puxa assunto, vai conversando. De repente, a pessoa vira e fala: eu sou médico, ou eu sou advogada, ou eu sou engenheiro, sou arquiteto, decoradora, seja lá a profissão que for. Eu não sei você, mas toda vez que eu tenho a oportunidade de conversar com alguém que tem uma profissão, eu sempre tenho um conselho para pedir.
Então, você é médico? Rapaz, meu triglicerídeo está alto, eu não estou conseguindo baixar, estou tomando rosuvastatina, estou tomando ciprofibrato e silimarina, e não está baixando de jeito nenhum, já fiz dieta, estou fazendo um exercício leve, mas está difícil, você não tem aí um outro remédio para me indicar, uma coisa para me... Aí é um advogado: rapaz, eu estou com uma situação assim acontecendo, na minha família, tem um processo lá que está rolando e tal, eu não tenho uma dica, um conselho para me dar? Eu sou engenheiro. Rapaz, nós estamos fazendo uma obra lá, e estamos usando tal e tal material, você acha que está certo? Deu para entender? Quando você encontra, de maneira despretensiosa, alguém que exerce uma profissão, que exige um conhecimento técnico, algo que não é qualquer um que faz, um médico, sabe, um enfermeiro, um advogado, uma profissão que exige uma formação técnica, uma experiência, um conhecimento maior. Então você fica ansioso em extrair daquela pessoa, principalmente ali numa conversa informal de maneira gratuita, um conselho, uma receita, uma dica, alguma coisa. Então é mais ou menos essa a ideia. Quando os rabinos saíam nas ruas, vira e mexe, juntava ali 2, 3, 4, 5, 6 homens. Rabino fulano de tal. E nessa época aqui de Jesus, tinham 2 rabinos que eram os mais famosos. E as escolas deles eram muito famosas e tinha uma certa rixa. Quem era da escola do Hillel, achava que o Hillel era o melhor rabino. Quem era da escola do Shammai, achava que o Shammai era o melhor rabino. E ainda tinha um veteranão, que foi professor dos 2, que tinha muita moral com todo mundo, que é o tal do Gamaliel. Onde Paulo, quando era criança, aprendeu a ler e escrever com o Gamaliel. E depois, quando jovem e adulto, continuou aprendendo a sua teologia e a compreensão da lei, dos escritos e dos profetas, com esse rabino, Gamaliel. Quando a Bíblia fala acerca de Paulo, aos pés de Gamaliel, quer dizer, aprendeu com ele. Aos pés, por quê? Porque o rabino sentava com os pés para frente e os alunos ficavam diante ali dos seus pés. Por isso, aprendeu aos pés de Gamaliel. E tinha um ditado, nesse tempo, que eles usavam sobre discipulado, sobre liderança, que era: cubra-se com a poeira dos pés do seu rabino. Ou seja, ande atrás dele. Ele vai andando e a poeira que vai saindo do pé dele vai cobrindo você. Quanto mais você andar com o seu rabino, mais de Deus você vai ter, mais da palavra, melhor você vai conhecer e interpretar a lei. Então, cubra-se com a poeira dos pés do seu rabino. Era um ditado sobre a questão do aprendizado. E aí, quando o Hillel estava nas ruas, e ele encontrava ali 3, 4 homens, ele foi lá num comércio para comprar umas uvas, um jarro de vinho, comprar um pão, alguma coisa. Alguém juntava, aí juntava um homem: você é o rabino Hillel? Sim, sou eu. Rabino, que bom te conhecer, que prazer imenso, eu sou lá da sinagoga de Betânia, e vim aqui em Jerusalém, para poder ir no templo, fazer meu culto, trazer meu sacrifício, privilégio encontrar o senhor por aqui. O meu rabino, lá da minha sinagoga, na Paraxá da semana passada, leu aquele trecho dos mandamentos ali, que está em Êxodo capítulo 20, e ele fez uma explicação, mas eu ainda fiquei com uma dúvida sobre aquela expressão lá do não matarás. Como é que eu posso de fato entender aquilo? E aí daqui a pouco um cara já ouvia e falava: eita, o Hillel vai dar uma explicação ali sobre o decálogo. E aí juntava 3, 4, 5 homens, e daqui a pouco ia juntando 10, 15, 20, daqui a pouco virava uma aula de Bíblia, de lei, de interpretação das Escrituras. Então, vira e mexe, isso acontecia, era normal. A questão é que Jesus
não tinha uma sinagoga para ensinar de forma rotineira. Ele não era rabino de uma determinada sinagoga. Ele não era. Ele fazia das ruas, ele fazia do comércio, ele fazia da convivência diária em qualquer lugar a sua sinagoga. E isso já mostra para nós algo muito interessante, já é um paradigma que ele quebra, de que um verdadeiro rabino não deve estar preso dentro de uma sinagoga ensinando a quem vem buscar o conhecimento, mas deve sair pelo mundo afora e a todos a quem ele encontrar, que ele exerça o seu ministério de ensinar as pessoas. Por isso que quando Jesus está ali, nessa situação, e em volta dele junta alguns homens, porque a fama dele tinha se espalhado. O Hillel era famosinho, o Shammai era famosinho, o Gamaliel era famosão, mas surgiu aí um cara novo, um tal de Jesus, lá da Galileia, lá de Nazaré. Diz que ele ensina melhor do que o Hillel, o Shammai e o Gamaliel juntos. E outra, ele só não ensina muito bem, como também ele encanta com os seus ensinamentos. Ele ensina como quem tem autoridade. Ele ensina mais com a prática do que com a teoria. E aí, a fama de Jesus ia correndo. Por isso, quando ele está com os 12 discípulos naquele monte, reunido e ensinando, no famoso Sermão do Monte, lê o início do capítulo 5. Com os seus discípulos, assentou-se e começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados, bem-aventurados, Mateus 5, 6 e 7. Quando ele desce do monte, uma multidão o espera. Por quê? Porque ele é a bola da vez, ele é o cara do momento, ele é o famosinho, entendeu? Os seus ensinamentos viraram memes, todo mundo ouviu falar, ele tem muitos seguidores, muitos alunos, discípulos, então onde ele vai a notícia espalha. Aquele rabino famosão lá da Galileia, chegou aí, ele não é só um rabino que ensina a lei, ele também cura, ele também expulsa demônios, ele também ressuscita pessoas, ele transformou água em vinho no casamento da dona lá. E aí, afluía então na direção dele, sempre uma grande multidão, sedenta por aprender algo novo da parte de Deus através dele. Num desses momentos, alguém vem trazendo crianças, como quem diz: os meus filhos vão para a sinagoga, tem lá o seu rabino, mas os meus filhos nunca tiveram uma aula com esse rabino da Galileia, porque ele não tem uma sinagoga para eu levar meus filhos, então eu vou aproveitar que ele está passando aqui perto da minha casa, e vou levar meus meninos lá, para ele dar uma aulinha de lei para os meus meninos. Estão entendendo o contexto? É isso que está acontecendo aqui. Alguns pais pegaram os seus filhos para aproveitar a oportunidade, ouvir dizer que esse Jesus ensina melhor do que todos os rabinos, e eu quero que os meus filhos tenham uma boa escola. A gente não investe na educação dos nossos filhos, dá o melhor possível. Era assim, como não tinha escola naquela época, como nós conhecemos hoje, muito menos escola particular, ou faculdade, essas coisas. Os professores são os rabinos. Então, se eu ouvir dizer que esse cara é o melhor professor, eu quero que meus filhos tenham uma aula com ele. Quem está entendendo diz amém? Esse é o interesse. Esse é o contexto. Vou levar meus meninos para ter uma aula com esse rabino, já que estão dizendo que ele é o melhor que tem. E aí, no meio dessa situação, os adultos não queriam deixar as crianças chegar. Às vezes a gente olha os adultos aqui e fala: olha só como esses adultos são cruéis, olha como eles são maldosos, olha como eles são egoístas, eles não queriam deixar as crianças chegar perto de Jesus. É lógico, você também faria o mesmo. Você está sentado numa mesa com um médico,
E você está ali trocando ideia. Ô, seu doutor, o senhor é médico? De que área que o senhor é? Ah, o senhor é médico de cabeça? Rapaz, tem uma dor de cabeça que não passa. Aí de repente o médico começa a falar com você: ó, o que você podia fazer para melhorar essa dor de cabeça é fazer. Aí ele começa a te dar uma receita, uma dica boa para amenizar a sua dor de cabeça. Ó, você vai fazer o seguinte: você vai pegar a planta tal, vai fazer um chazinho tal, vai comprar o remedinho tal. Quando ele está no meio da receita, vem um monte de criança. Um monte de criança gritando, tropeçando, fazendo barulho, e entra no meio da sua conversa com o médico. O que é que você, adulto, faria? Ah, não, deixa as crianças bagunçar. Quando elas cansarem e forem embora, eu continuo conversando com o médico. É assim que você faz? Ei, agora não está vendo que o papai está conversando? Ei, agora não, você não está vendo que nós estamos conversando? Aqui é conversa de adulto, vai brincar para lá. É assim ou não é que a gente trata as crianças? A mesma coisa aconteceu aqui. Eu sou um adulto, custei encontrar esse rabino que estão dizendo que ele é famosão, e não é que ele ensina bem mesmo? Nunca ouvi essa interpretação acerca da lei. Não, eu tenho que beber mais. Fala, Jesus, fala mais. Aí de repente vem um monte de criança gritando, falando, fazendo bagunça. Qual é a atitude dos adultos? A atitude normal que sempre se espera de todos nós. Criança agora não. Espera aí que agora aqui é conversa séria de adulto. Nós estamos ouvindo a interpretação da lei. E aí tentaram tirar as crianças para não atrapalhar a conversa dos adultos. E aí Jesus quebra mais um paradigma. Porque ele está sempre indo na contramão dos nossos costumes. Ele está sempre indo na direção contrária das nossas manias. Ele está sempre indo contra a nossa cultura. Mas a gente sempre fez assim. Aí Jesus vem e fala: não, mas eu quero de outro jeito. Aí você tem que quebrar o seu ego. Aí você tem que renunciar à sua vontade e falar: tudo bem, Jesus, então que seja conforme a tua vontade. E é exatamente o que aconteceu aqui. E eu quero aproveitar essa passagem, mediante essa explicação, para iniciar essa série no mês de outubro, que chama Jesus Cuida de Você. Estamos no ano do cuidado, e outubro é o mês das crianças. Então estamos unindo as duas coisas, a ideia do cuidado e a ideia das crianças. Portanto, Jesus cuida de você em que perspectiva? Na perspectiva de que todos nós, diante de Jesus, somos meras crianças. Assim como uma criança está bem abaixo de mim, quando ela tenta atrapalhar uma conversa minha com outro adulto, eu também estou bem abaixo de Jesus, quando tento atrapalhar a conversa dele com a Trindade, sobre o propósito que tem para a minha vida. Igual uma criança está para mim, eu estou para Jesus. Por quê? Porque ele é mais sábio, porque ele é mais experiente, porque ele é mais vivido, porque ele tem muito mais capacidade e conhecimento do que eu. Então, comparado a Jesus, somos todos criança. Somos todos crianças, imaturos, indoutos, incautos. Sempre comparado com Jesus, estamos sempre aquém, e Ele está sempre além, porque Ele é eterno, porque Ele é sábio, porque Ele é onisciente. Ele sabe tudo, e eu não sei quase nada. Eu vivi 38 anos, e Jesus, quantos anos? Bom, desde que Ele encarnou, 2020 anos. Mas e antes de encarnar, que Ele já estava com Deus e era Deus?
Aí não tem nem o que falar, né? Então eu não vou nem pedir para você olhar para o Jesus Deus, Filho na Trindade. Vou pedir para você olhar para o Jesus humano, que encarnou no ventre de Maria há 2020 anos atrás. Morreu por volta dos 33, ressuscitou, subiu ao céu, de onde virá nos buscar. Continua ressurreto, encarnado, porque ele ressuscitou em carne, com um corpo glorificado, mais um corpo. Como disse Paulo no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, um corpo glorificado, incorruptível, imarcessível, que todos nós um dia receberemos após a nossa ressurreição. Portanto, Jesus, aquele que nasceu em Belém, morreu, ressuscitou com o corpo glorificado, continua com o corpo, porque tocaram nele, viram ele, depois de sua ressurreição, e ele subiu em carne para o céu, com o corpo glorificado, habita na eternidade, preparando nossa morada, de onde virá nos buscar em carne, e nós ressurretos em carne, o receberemos de volta, para irmos com ele de maneira definitiva, habitar em sua eternidade. Quem está acompanhando e entendendo, diz glória a Deus. Percebe como que, comparado a Jesus, o Jesus humano, o Jesus ressurreto, o Jesus que voltará para nos buscar, o Jesus que agora tem 2020 anos, todos nós somos meras criancinhas. Tem gente que tem 60, 70, 80, 90 anos, tem uma sabedoria. Imagina 2020 anos. Viu a movimentação dos impérios, viu imperadores caírem, viu gente pobre ficar rica, viu gente rica ficar pobre, viu o poder mudar de mão, viu tudo nos últimos 2020 anos. Só estou falando na sua perspectiva humana, porque se eu falar da sua perspectiva divina, aí ele viu tudo desde o princípio, porque por meio dele, tudo que foi feito, se fez. Desde o princípio, quando ele, na Trindade, criou, juntamente com o Pai e o Espírito, todas as coisas. Espiritualmente, sua pessoa é eterna, ele é Deus, portanto ele viu tudo desde o início, e aí num determinado momento da história, ele decidiu vir e encarnar-se, para realizar a obra que nenhum de nós poderia realizar, e ele fez, se entregando como oferta, como sacrifício, mas não ficou morto, ressuscitou num corpo, preparado para suportar a eternidade, e está à destra do Pai, guardando o momento de vir buscar a sua igreja. Portanto, queridos, comparado a Jesus, perto de Jesus, em contraste com Jesus, somos todos criancinhas. Precisamos aprender muito, precisamos ouvir muito, precisamos crescer muito, até que um dia alcançaremos a estatura do varão perfeito. Então é nessa perspectiva que nós vamos caminhar durante todo o mês de outubro. Jesus cuida das crianças. Outubro é mês das crianças, então a gente podia colocar ali, Jesus cuida das crianças, mas e na perspectiva de que somos, perto dele, todos crianças? Então ele cuida de todos nós, então ele cuida de você, ele cuida de mim, e ele continuará cuidando de nós, porque ele quer colocar-nos em seu colo, e dizer, deles é o reino dos céus, mesmo sem merecermos, porque todos nós, diante de Jesus, somos como aquelas crianças que atrapalham a conversa de adulto. Quando a gente está desesperado,
Ai, Senhor, acho que o Senhor me abandonou. Ai, o Senhor se esqueceu de mim. Ah, o Senhor não sei o que lá. Presta atenção se a gente não parece umas crianças perto dele. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. A sua vontade e o seu propósito se cumprirá em nossas vidas. A sua providência, sua presença e sua proteção estão derramadas sobre as nossas vidas. Ainda assim a gente fica duvidando dele e importunando ele, como se ele precisasse que nós o lembrássemos para ele cuidar melhor da gente. Nós somos meras crianças. Imagine a imaturidade de uma criança que se presta ao papel de bater na porta do quarto dos seus pais, da sua mãe, do seu pai, da sua avó, da sua tia. Quem é responsável pela vida dele? Imagina essa situação. Você é responsável por uma criança, responsável por educá-lo, criá-lo, providenciar para ele comida, bebida, dormida, escola e um certo lazer na medida do possível. Você é responsável por essa criança. No meio da noite, a criança bate na porta do seu quarto e diz: ei, pai, mãe, tio, tia, vó, avô, fulano, seja lá quem está me criando aí, responsável por mim. Aí bate na porta do quarto, aí você que é responsável abre: oi, o que foi, meu filho? 3 horas da manhã, vai dormir. Não, eu vim aqui para saber se o senhor, se a senhora já pagou a conta de luz, ou se vai pagar a conta de luz esse mês. Que é isso, menino? Vai dormir? Não, eu preciso saber se você vai pagar, porque se você não pagar, vão cortar, e se cortar, eu não vou ter como jogar meu videogame, eu não vou ter como entrar na minha internet, eu não vou ter como assistir meus vídeos no YouTube. Por favor, não se esqueça de mim, paga a excelsa. Aí você, do alto da sua maturidade de adulto, responsável por aquela criança, você fala: larga de ser bobo, rapaz, vai dormir. A minha parte eu vou fazer. Faz a sua, vai para a escola, estuda, tira nota boa, e você vai ter seu videogame, sua internet, seu YouTube. Fica tranquilo, isso é responsabilidade minha, que eu perca o sono. Você não, vai dormir. Alguém aqui já foi importunado por uma criança dessa maneira? Bateu na porta do quarto, querendo saber se a gente não se esqueceu de fazer a compra do mês. Não, vim aqui perguntar para a senhora não esquecer de fazer a compra esse mês, tá? Porque eu não quero passar fome. Percebe? Nós não somos importunados pelas crianças, nos lembrando de que nós somos responsáveis por elas. Por quê? Porque toda criança tem em si a ingenuidade de confiar naquele que está responsável por ela. A criança deita e dorme, sem se preocupar com a excelsa. Por quê? Porque ela confia que o seu responsável vai pagar a excelsa. Se uma criança consegue confiar no seu pai de carne e pecador, porque eu e você não conseguimos confiar no nosso Pai, que jamais desampararia um dos seus filhos. Como disse Jesus: se vocês, que são pecadores, se o filho de vocês pedir pão, vocês vão dar pão? E não uma cobra? Quem dirá o nosso Pai, que está nos céus? Se Ele cuida de pássaros e de plantas, como não cuidaria dos seus filhos? Ei, descanse. Ei, confie. Ei, pare de importuná-lo. Ele sabe o que é melhor para você. Se Ele não mudou sua circunstância, é porque Ele quer usar a circunstância para mudar o seu caráter, para te melhorar como pessoa. Porque quando a gente deixa o menino sem videogame, quando a gente deixa a menina sem internet, quando a gente deixa porque eles tiraram uma nota baixa, porque eles cometeram um erro, a gente quer discipliná-los. Quando eu não tiro o meu filho da disciplina que lhe impus, é porque eu quero usar aquela disciplina para que ele seja melhor educado na vida. Então, da mesma forma que nós não tiramos as crianças das disciplinas antes da hora, até que elas alcancem a consciência do erro que cometeram e sejam desafiadas a não cometerem mais aquele erro,
Se nós fazemos assim, por que é que Deus, que é santo, que é perfeito, onisciente, que nos sonda por dentro, a gente não tem capacidade de sondar o coração dos nossos filhos, e a gente faz aquilo que disse que faria, para provar e mostrar para eles que temos autoridade sobre a vida deles. Como que Deus não agiria conosco se Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra? Portanto, quando estamos disciplinados, sendo disciplinados pelo Senhor, que possamos agir como crianças. Por que é que estou passando por essa disciplina? Porque eu preciso aprender algo, porque eu preciso ter consciência de algo, porque eu preciso melhorar e não errar mais com aquele que tem autoridade sobre a minha vida. Jesus cuida de você, e Ele cuida como se fosse uma criança. E como diz o texto, quando nós, como crianças, somos trazidos à presença dEle, Ele nos impõe as mãos. Ele impõe as mãos. E como eu já comecei para te explicar com o contexto, vou voltar para que você entenda o significado. Na cultura e no costume judaico, quando um adulto põe a mão sobre a cabeça de uma criança, isso é um gesto de bênção, de abençoar. Toda vez que um adulto, toda vez que um rabino, toda vez que alguém com mais autoridade coloca a mão sobre a cabeça, esse ato de impor as mãos, desde o Gênesis, desde Abraão, Isaque e Jacó, colocar a mão sobre a cabeça é o gesto de demonstrar que deseja que Deus abençoe, que a bênção de Deus esteja sobre aquela pessoa. E por analogia, e daí tem toda uma teologia, uma explicação, mas é a partir dessa compreensão que os judeus usam aquele negócio aqui na cabeça chamado kippah, que é para eles não esquecerem de que tem alguém sobre eles, que tem autoridade sobre a vida deles. Toda manhã, quando um judeu ora, pega o seu kippah e coloca na cabeça, ele vai andar com aquilo ali o dia inteiro, para ele não se esquecer, tem alguém sobre mim, tem alguém acima de mim, tem alguém que é mais autoridade do que eu, tem alguém a quem eu devo me submeter em todo o tempo. Então aquele objeto na cabeça simboliza a presença de Deus sobre a vida dele, para ele não se esquecer em nenhum momento do seu dia que ele está debaixo da proteção e da bênção do seu Deus. A gente não usa o kippah, portanto, não podemos nos esquecer em nenhum minuto do nosso dia sobre quem nós estamos, sob quem nós estamos e sobre quem estamos falando e vivendo. Ele está sobre nós. A proteção, a presença e a providência dele estão sobre nós. Perto dele somos como crianças, abaixando a cabeça para que ele nos abençoe. É assim que Jesus cuida de nós, é assim que Ele quer continuar cuidando de você, que ao abrir os seus olhos amanhã, você se lembre, Ele está sobre mim. A sua bênção, a sua proteção, a sua providência, estão sempre sobre a minha vida. Ele tem cuidado de mim. Jesus impõe as mãos e ora pelas crianças. Uma oração abençoadora, uma oração de bênção, uma oração intercessória, que essas crianças sejam em Deus abençoadas. É assim que Jesus cuida de nós, orando. Você não sabia que Jesus ora por você? Você não sabia que além de pôr as mãos sobre você todo dia, Jesus ora por você? Ai pastor, como assim? Você não leu a Bíblia? Você não leu Timóteo?
Você não leu que Ele é o único mediador entre Deus e os homens e está à destra de Deus, de onde intercede por cada um de nós? Todos os dias, o Filho está intercedendo ao Pai, por intermédio do Espírito que está em nós, suprindo nossa necessidade, entendendo nossas limitações e abençoando nossas vidas. Ele intercede por nós. Ele não só põe a mão sobre a nossa cabeça para nos abençoar, como também intercede por nós, para que sejamos alvo da sua bênção a cada dia. Ele nos cobre, Ele intercede por nós, e Ele nos insere no reino dos céus. Ele é quem nos coloca no reino de Deus. Ele é a porta das ovelhas. É por Ele que nós entramos, e é nele que permanecemos no reino de Deus. E Jesus disse: deixem os pequeninos, não importa a sua idade, não importa a sua altura, diante de Jesus, somos todos pequeninos. Amém? Diante de Jesus, somos todos pequeninos, carentes e dependentes da sua graça e da sua bênção. Deixem os pequeninos de 40, os pequeninos de 60, os pequeninos de 5 ou de 50, deixem os pequeninos e não impeçam de vir a mim. Por quê? Porque quando eles reconhecem que são pequeninos, é aí que eles começam a experimentar a dinâmica do reino dos céus. Diante dele, somos todos pequeninos, mas ele não é pequenino, ele é grande, ele é eterno, ele é grande, grande, grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado. Que sejamos a cada dia como crianças, que sejamos cada vez menores, para que Ele continue crescendo em nossas vidas. Que Ele te abençoe, que Ele continue cuidando de você, que a sua proteção e sua bênção, que a intercessão dEle, e que Ele seja a porta por onde você entrou, e o caminho por onde você permanecerá no reino de Deus.